É possível passar em medicina trabalhando? Vamos falar sobre isso? Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, eu sou uma especialista nos vestibulares de medicina que a Banca VUNESP prepara, e esse perfil aqui existe para você conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano. E o assunto aqui hoje é falar sobre vestibular de medicina, cursar medicina. Débora, eu vou me preparar para o vestibular de medicina, mas eu trabalho. Isso é possível? É possível passar, garantir aprovação trabalhando? Principalmente quando a gente fala de menos de um ano. Então, isso é importante a gente conversar. Por quê? Porque eles têm sido uma realidade comum. Então, vamos falar sobre isso. E aí eu trago aqui outras dores, outras perguntas que são recorrentes dentro do meu perfil do Instagram. Débora, eu consigo passar em medicina trabalhando? Eu consigo passar em medicina direto do terceiro? Eu consigo passar em medicina? Eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho minha casa, eu tenho as minhas responsabilidades. Por que existem, né, esses questionamentos, essas perguntas? Por quê? Porque há um tempo atrás, o que era muito comum, né, e a gente precisa entender isso. O mais comum, o recorrente, eram alunos, né, adolescentes, né, ali dentro entre 18 e 24 anos. Este era o grande público da medicina. Era o público que ia prestar o vestibular, que se preparava, né? Então, era ali a realidade. Só que hoje não. Hoje tem muitas pessoas que se programam, que se organizam para voltar e fazer medicina. Olha, na época que eu fui fazer vestibular, eu não passei, não deu para fazer por qualquer motivo. E a pessoa volta depois com 25, 26, 30, 35, 40 para fazer medicina. Isto é uma realidade hoje no nosso país. Então, quando você olha para as faculdades de medicina, hoje você já consegue ver um público heterogêneo. Não é homogêneo, mas todo mundo de tal idade, aquele perfil ali. Existe ali uma mistura. Existem pessoas de 18 que passaram direto do terceiro, existem os alunos de 40, os de 25, e eu acho isso muito rico, né? Essa troca é muito bacana. Eu estou falando disso também com experiência nos meus alunos. Eu tenho uma mentoria e eu tenho alunos que têm, eu tenho alunos de 40, 45, de 18, de 17, de 20, de 30, é uma mistura. E são todos alunos que eu acompanho, alunos há mais de 15 anos, e são alunos que conseguem aprovação. Então, a primeira coisa que você precisa tirar da sua cabeça é essa crença que se eu trabalhar eu não consigo, se eu tiver um pouco mais velho eu não consigo, se eu tiver família é mais difícil. Não. O que você tem que decidir é, você quer? Essa é a primeira pergunta. Se você quiser, estiver disposto a fazer o que tem que ser feito, não importa se você trabalha, não importa se tem pouco tempo, não importa, você consegue. E eu vou te dar uma ótima notícia aqui. Você só não consegue como consegue em menos de um ano. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. E eu vou trazer, inclusive, exemplos para você entender o que eu estou falando. Então, Débora, é possível passar em medicina trabalhando? Sem a menor sombra de dúvidas, sim. É possível passar em medicina em menos de um ano, em faculdades públicas ou particulares, que depois em outra crença, né? Ah, é possível em particular. Gente, não existe vestibular de medicina fácil. Todos eles têm a sua exigência, todos eles têm o seu perfil e eu tenho que me dedicar muito para passar. O que vai definir se é público ou particular é o que você quer. Se você quer passar em medicina em menos de um ano numa pública, é só você se preparar e estar disposto a fazer o que tem que ser feito passar numa pública. Se eu quero particular, é me preparar e estar disposto a fazer o que tem que ser feito para ir para uma particular. Não importa. Desde que seja da Banca VUNESP. Isso que eu posso te garantir. Na Banca VUNESP você consegue passar em menos de um ano em qualquer prova de medicina. E a Banca VUNESP prepara mais de 40 provas. Débora, eu sou do Nordeste. Tem prova para mim aqui? Tem. Débora, eu sou de São Paulo. Tem um monte. Débora, eu sou de Minas Gerais. Tem. Débora, eu sou do Sul. Tem. Sou de Brasília. Tem. Gente, a Banca VUNESP está espalhada aí por diversas regiões e nós temos mais de 40 provas de medicina por ano preparada ali pela Banca VUNESP. Independente de que ponto da jornada você está, você consegue a sua aprovação em menos de um ano. O que a gente tem que fazer para garantir essa aprovação, Débora? Nós precisamos entender uma coisa. O aluno de 18, o aluno de 30, o aluno que trabalha, o aluno que tem filho, eles não podem ter o mesmo cronograma. E aí talvez seja
Talvez aqui está a chave do negócio, aqui está o segredo da aprovação em menos de um ano, tá bom? O aluno de terceiro ano, ele tem um perfil, ele tem uma característica, ele tem um tempo, ele tem uma maturidade e ele quer medicina. O aluno de 40 tem outro perfil, tem outra maturidade, tem outras características, tem outras dificuldades e quer medicina. Se eu pegar um cronograma único e entregar para esses dois, eu não vou satisfazer nenhum nem outro. Porque se eu fizer um cronograma para o terceiro ano, o de 40 anos não tem como seguir. Se eu fizer um cronograma para quem tem 40 anos, o de terceiro ano vai ficar perdido. E se eu fizer uma resultante, né? Se eu fizer um cronograma único ali, genérico para os dois, aí nenhum dos dois vão ter resultados. É verdade. Qual que é a grande sacada para a sua aprovação em menos de um ano? Você precisa ter um cronograma pensado para você, de acordo com a sua realidade. E eu vou trazer aqui um exemplo de uma aluna que eu tive, para você entender o que eu estou falando. Vou dar exemplo aqui de alunos, o que nós fizemos com alguns alunos, para você tentar entender dentro da sua realidade. Eu tive uma aluna, hoje já está no segundo ou terceiro ano de medicina, e me veio ela aqui na cabeça, por isso que eu vou dar um exemplo dela. Tem live aqui no canal, tem conteúdo dela no Instagram, mas é bem legal, e eu vou citá-la aqui para você entender. A Gisele. A Gisele trabalhava 40 horas semanais, então ela tinha um emprego fixo ali, de 8 horas por dia, que é a realidade de muita gente aqui que trabalha. A Gisele era casada, ela é, né, casada, tem 2 filhas, na época que ela executou esse processo para aprovação. Ela tinha uma filha de 2, uma de 4 anos, então bebês, né, porque, gente, 2 e 4 anos, eu tenho 2 filhas, e eu sei que 2 e 4 anos são crianças que exigem muita dedicação dos pais ainda, né, não são crianças independentes, não são adolescentes, são crianças. E ela era mulher, ela é mulher, né, então o que significa isso? Tinha toda a demanda de mãe, de esposa, de uma mulher que trabalhava, e tem a mãe, mulher que está aqui sabe o que eu estou falando, que mãe tem aquele negócio da culpa, de ter que fazer, de abraçar o mundo, não é isso? Mais ou menos, eu entendo bem isso, né, gente? Quem mulher coloca aqui, ela não é assim. Mãe abraça tudo. E ela queria fazer medicina, porque na época que ela se formou não deu, ela fez educação física, e aí foi trabalhar, e a vida aconteceu, muita coisa aconteceu, mas o sonho da medicina ficou, e ela queria voltar. 16 anos depois de sair do ensino médio, de ter a vida, da vida ter acontecido, ela decidiu voltar e fazer medicina. Gente, aí a Gisele falou o seguinte, eu só vou prestar faculdades públicas, então ela tinha que ser faculdade pública para ela fazer. E ela falou comigo o seguinte, Débora, eu tenho 2 horas por dia para estudar. Pensa na cena, né? E faz sentido, porque com toda essa demanda que ela tinha, que horas que ela ia estudar? Ela tinha 2 horas. Que horas que ela estudava? Antes de ir para o trabalho. Ela levantava 2 horas mais cedo e ela estudava essas 2 horas. E no final de semana, ela conseguia ali estudar um pouco mais, tanto no sábado quanto no domingo, ela estudava bem mais. Só que ela tinha 2 horas por dia para estudar. Pensa nisso, gente. Pensa nessa situação. Se você tem mais de 2 horas por dia, você já está no lucro, tá? E ela estudou, ela executou o que eu vou ensinar para vocês aqui por 5 meses e pouco, que foi o período que ela iniciou esse processo e foi até o vestibular. Hoje, a Gisele, ela é aluna da FAMERP, passou na primeira tentativa, passou em menos de um ano, ela passou na FAMERP, ela passou na FAMEMA, ela passou na primeira fase da Unesp, só que ela não foi para a segunda fase, porque ela já tinha ficado ali satisfeita, já tinha decidido que ficaria na FAMERP, então ela não foi para a segunda fase. Mas ela garantiu a aprovação em 2 faculdades públicas, vamos pegar as 2, tanto na FAMEMA quanto na FAMERP, estudando 2 horas por dia com toda essa demanda. Qual foi o segredo? No mesmo ano que a Gisele fez isso, nós tivemos diversos outros alunos de terceiro ano, em diversas situações, mas eu vou pegar 2 extremos aqui para você entender. Nós tivemos alunos de terceiro ano que na primeira tentativa também conseguiram essa aprovação. Aí, então é fácil, pega um cronograma e entrega para os 2. Não. A Gisele tinha um cronograma extremamente específico para ela, porque ela só tinha 2 horas. O tempo que a Gisele tinha para estudar, ele precisava ser extremamente assertivo. Ela não poderia fazer um exercício fora do contexto dela. Por quê? Gente, ela não tinha tempo para isso. Eu não tenho tempo para fazer lista extra. Ela não tinha tempo para ficar errando, voltando. Não, ela tinha 2 horas no dia. Então, aquele estudo dela precisava ser extremamente eficiente. Então, o cronograma precisava ser extremamente eficiente para ela. Sem contar que ela já estava 16 anos fora da escola, tinha que relembrar algumas coisas, natural, né? 16 anos sem estudar,
nada de ensino médio. Então, o cronograma dela tinha que ser muito personalizado. Ah, sim. Quando a gente vem para essa outra extremidade, que era o Pedro, né? Estou pegando dois exemplos aqui reais para ficar mais fácil para vocês entenderem, que era um aluno de terceiro ano, ele já tinha ali, ó, pique para estudar, estava no terceiro ano, e prova e toda hora, só que ele tinha pouco tempo, porque tinha que dar conta de passar de ano. Ele precisava passar de ano, não bastava só estudar para o vestibular, tinha que passar de ano. Então, tinha que se dividir no conteúdo da escola, no conteúdo do vestibular, fazia uma coisa aqui, aproveitava outra, tinha coisa que fazia, tinha coisa que não fazia, distintos. Uma pessoa mais jovem, menos maduro com relação à questão de prova, de vida. Duas realidades extremamente diferentes e ambos foram aprovados em menos de um ano. Então, Débora, é possível passar em menos de um ano trabalhando? É. É possível passar em menos de um ano se eu tiver anos fora da escola? É. É possível passar direto do terceiro? É. Mas o que é decisivo? O seu cronograma. Para você que tem pouco tempo, que trabalha, o seu cronograma precisa ser pensado na sua realidade. Se você, Débora, olha só, eu tenho muita facilidade, e eu estou falando de casos que eu vejo, tá? Débora, eu tenho muita facilidade em língua portuguesa, eu sou formada em Direito, por exemplo, né? Tem pessoas de Direito que voltam para fazer Medicina. Gente, você não tem problema em língua portuguesa. Tem que fazer exercício? Sim. Tem que treinar redação? Tem. Só que em uma proporção muito menor do que estudar matemática, por exemplo. E o cronograma precisa contemplar isso. Então, o segredo, a sacada, a jogada para você realmente conseguir sua aprovação em menos de um ano é você ter um cronograma pensado para você. E você só estudar o que realmente importa para você. Somente aquilo que é um diferencial para você. Somente aquilo que realmente vai cair na sua prova. E eu vou te dar uma notícia aqui. Somente 30% do que o ensino tradicional tem, né? Cursinhos tradicionais. Somente 30% do que está no edital é cobrado dentro dos vestibulares da Banca Vunesp. Então, olha só, significa que se eu pegar todo o edital, aquele conteúdo gigante que está ali, somente 30% daquilo é cobrado na minha prova. Olha como eu consigo otimizar os meus estudos se eu souber quais são esses 30%. Então, eu só vou pegar esse conteúdo e vou estudar somente ele. Aí sim, depois que eu estudo esse conteúdo, eu vou para a prova. Então, olha só, eu estou tirando tudo que é excesso, tudo que não vai cair. Ah, mas tem uma matéria XYZ que o cursinho na escola, né, que tem. Vai cair na sua prova? Não, então não estuda. Porque o objetivo não é virar, né, um expert no conteúdo. O objetivo é passar. Você tem que ser muito bom depois de aprovado. Porque aí você tem que ser um médico muito bom, uma médica muito boa. Mas o objetivo do vestibular é você passar pelo processo de seleção, ok? E para passar no processo de seleção, você só precisa de 30% do conteúdo. E sim, é possível você ver, fixar e aprender tudo isso em menos de um ano. Claro, você pediu um cronograma para você pediu orientação, quais são esses tópicos, mas sim. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque tem aparecido muito essa pergunta para mim. Débora, eu tenho pouco tempo. Débora, eu trabalho. Débora, eu tenho muita dificuldade em exatas. É para mim? É para você. Só que você precisa ter isso planejado, organizado para a sua realidade. Então, não adianta você pegar o cronograma de um colega e seguir, porque a sua realidade é diferente. Talvez o colega tenha muita dificuldade em biologia, em química, e você tenha muita dificuldade em matemática. Pronto, muda tudo. Talvez você tenha muita facilidade em português e o colega não. Muda tudo. Então, o fator decisivo é um planejamento organizado e pensado para você. Tudo bem? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, que tenha te ajudado e que você, se você está nessa indecisão, se volta, se não volta, se vai fazer, se não vai, que você decida por sim, que você volte, que você faça, que você se realize. Por quê? Porque o tempo vai passar de qualquer forma. Você fazer medicina ou não. E você muito provavelmente pode se arrepender lá na frente de não ter voltado hoje e começado o seu processo. Tá ok? Então, a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.